3. Salve, salve, galerinha, bom dia. Então, vamos lá para uma aula diferente. Nós iremos expor algumas informações relacionadas aos variados, com a ajuda dos meus colegas aqui, dos meus alunos do terceiro ano do ensino médio da COESP. Então, principais características que cada um abordou. E aí nós iremos iniciar aqui com a minha amiga Amanda, que preparou um mapa mental bem show de bola sobre a urbanização, tá bom? Então vamos que vamos. Deixa eu tentar compartilhar aqui. E aí faço um ressalvo, né? Como nós estamos trabalhando offline, como se diz, estamos trabalhando de casa, então é importante que vocês, caso caia aí a conexão, deixa eu ver quem foi que eu acho que eu conectei pelo celular e depois acho que foi a Clara. Se eu não estou enganado, a Clara fica responsável por ser anfitriã da sala. Tá bom? E aguardar um pouquinho até o professor retornar. Bem, então vamos lá. Senhorita Amanda, que prepara o material aqui, show de bola. Olha que bonito. Urbanização, um tema bem propício para se trabalhar. Vou dar um zoom aqui para o tema central. E aí ela vai iniciar a sua fala. Amanda, com você, moça bonita. Obrigada, professor. Primeiramente, bom dia. Vou tratar do tema urbanização. E para começar a falar sobre urbanização, eu gostaria de destacar uma diferença que normalmente gera dúvidas, que é a urbanização versus o crescimento urbano. O crescimento urbano, ele vai ser a expansão física do espaço, ou seja, o quanto que aquele espaço vai aumentar. E já a urbanização, ele vai ser um processo no qual a população urbana, ela vai crescer mais que a população do campo, ou seja, a população rural. Outra palavrinha assim, outro conceito que é importante destacar, vai ser o país urbano. O país urbano vai ser um país que vai ter mais de 50% da população morando em cidades. Agora que a gente já entendeu esse aspecto, essa dúvida que normalmente existe, eu vou falar da causa dessa urbanização. Bom, o conceito de cidade grande, ele não surgiu há tanto tempo assim. Na verdade, ele se intensificou durante a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela se intensificou entre os mais ricos no século XIX e entre os pobres emergentes no século XX. A Revolução Industrial, como ela trouxe esse aparecimento de indústrias, esse crescimento enorme das cidades, ela foi vista como sinônimo de oportunidade, sinônimo de emprego, sinônimo de melhores condições de vida, que normalmente em cidades do campo, em áreas rurais, não existia, sabe? O pessoal das áreas rurais, elas viviam em situações precárias, inclusive hoje alguns ainda vivem, e aí eles viram essa cidade como um sinônimo de oportunidade. E aí que existiu e foi chamado assim o êxodo rural. No Brasil, ele ocorreu basicamente aí, se intensificou no ano de 1930, que foi o ano que começou a industrialização no Brasil. E aí foi esse movimento migratório das áreas rurais para as áreas urbanas. Agora que eu já disse a principal causa, eu vou falar dos tipos de urbanização. A primeira característica, o primeiro tipo que eu vou falar vai ser a metrópole. A gente pode observar aí nessa imagem, a parte amarela, onde está certinho, vai ser a metrópole. A metrópole, ela vai ser uma cidade que vai ter um alto nível de importância e de influência. Eu posso destacar como metrópole São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Manaus, etc. A região metropolitana também destacada nessa imagem vai ser essas áreas que eu risquei aí ao redor. Vão ser os núcleos urbanos que vão crescer ao redor das metrópoles e que vão ser áreas vizinhas que vão ser menos povoadas. Normalmente, essas cidades, elas vão ser vão ter configurações distintas da clássica metrópole
E, às vezes, na maioria das vezes, vão ter uma dependência dessas metrópoles. Outro aspecto vai ser a conurbação. A conurbação, ela vai ser uma junção física das metrópoles. É onde você não vai saber onde começa ou onde vai terminar uma cidade. Ou seja, como está explícito, é uma área urbana que se hiperdesenvolve lado a lado. A megacidade, elas vão ser cidades que vão estar no ritmo frenético de urbanização. Para vocês terem uma ideia, em apenas 3 séculos, o número de megacidades ela cresceu de 3 para 27. E aí, para ser considerada uma megacidade, vai ter que ter um nível de aglomeração superior a 10 milhões de habitantes. E aí, eu quis trazer uma relação mais, brincando aí com essa questão de megacidade, com robô significando aí indústrias, prédios e etc. E aí tem as megalópolis. Se as megacidades já causam tanto, imagina as megalópolis. As megalópolis, elas podem ser consideradas manchas urbanas extensas que vão se formar com a junção de metrópoles, com regiões metropolitanas pluripolarizadas. Aí eu trouxe o exemplo de Bushwash. Bushwash é uma região de Boston a Washington que vai passar ali por Nova York e que ela é considerada uma megalópole. No Brasil, teve uma tentativa de formar uma megalópole entre São Paulo e Rio de Janeiro. Só que, na verdade, foi meio que uma tentativa frustrada, já que São Paulo cresceu mais para o lado de Santos que para o Rio de Janeiro. Então, eu poderia dizer que essa nova megalópole, ela pode se construir de São Paulo, Campinas a Santos. Saindo desse aspecto legal da urbanização, aí eu vou falar agora dos problemas gerados por essa urbanização. Primeiramente, eu gostaria de falar dos problemas sociais urbanos no Brasil. Com o surgimento do capitalismo, com o crescimento econômico, existem, uma grande diferença, porque ao mesmo tempo que teve um enorme crescimento econômico, teve um enorme desenvolvimento da miséria. E aí, quando tem esse aumento da produção, tem também um aumento do analfabetismo. A questão agrária, em alta, pessoas ganhando muito, bilhões de dinheiro, enquanto tantas pessoas estão passando fome. Então, o que eu vou falar agora vai se centrar nisso, nesses problemas sociais urbanos. Eu diria que o principal problema seria a questão habitacional, porque se a gente for comparar os lugares que as pessoas com menos condições de vida moram, vai ser um espaço maior, já que a maioria da população ela vive ali em situações precárias. Só que apesar de ser maior, são normalmente áreas periféricas, tanto que os lugares que mais crescem, por exemplo, no Rio de Janeiro, são áreas periféricas, porque as áreas que têm uma condição de vida legal, que oferecem um tratamento mais igual, um tratamento básico, na verdade, são lugares com preços altíssimos e que não geram condições de pessoas com baixa renda comprarem. E aí acaba gerando um enorme número de pessoas em condições básicas, vivendo em moradias instáveis, ali à beira da sociedade, e outras pessoas que vivem muito bem, tanto que a renda do Brasil ela se concentra na mão de 3% da população, que é a população mais rica, e os outros 97% ficam com o resto, posso falar assim. A segregação espacial foi basicamente isso que eu falei, que é a condição da moradia para essas pessoas. Que lugares que têm condições de vida básicas são muito caros para o nível de renda dos brasileiros, normalmente em situações mais pobres. E aí gera um aumento da mortalidade, uma enorme desigualdade social, entre outros aspectos. Até porque, apesar de ter uma grande modernização com essa urbanização, a desigualdade só faz aumentar. Outro ponto vai ser o transporte urbano.
O Brasil, a questão do transporte, ele é formado em cima das rodovias, né, como a gente sabe. E acaba que os automóveis, eles são muito comprados, muito usados, até nessas grandes cidades que se tem uma maior dificuldade de movimentação. E aí, com tantos automóveis e uma condição rodoviária precária, a maioria das cidades sofrem com esses problemas, até a dificuldade de locomoção e etc. Um exemplo que eu posso citar aqui, até o professor já falou em outras áreas, é a situação de São Paulo, que tem que fazer um rodízio para que para que essa movimentação seja mais rápida e mais eficaz, porque se todos saíssem juntos, isso não poderia acontecer. Outra coisa, os problemas socioambientais. Todo mundo sabe que com uma elevada urbanização vão ser elevados também os riscos à nossa biodiversidade, ao nosso ambiente e etc. Citei aqui apenas 3, mas são diversos. Um deles, as enchentes urbanas. As enchentes urbanas, elas vão ser assim, vou definir como uma relação entre a chuva e o solo. Por quê? Porque normalmente o solo ele vai absorver aquela água, né? E aí não vai gerar essa enchente. Só que normalmente nas áreas que são mais urbanizadas, a maioria dos locais são asfaltados, o que vai dificultar a penetração da água. E outra coisa, o escoamento do lixo também é um aspecto importante. O lixo ele não ele não tem saída e ali acaba ficando preso. E o que acontece? Vai acontecer essas enchentes como todo ano, em determinada época do ano acontece, e quem sofre são as pessoas que não têm uma boa condição de vida, que estão em áreas subdesenvolvidas e que as casas não são bem construídas, posso dizer assim. E aí vai assolar, vai cair para elas. Outra questão, como eu disse anteriormente, o lixo. É mais a questão do escoamento do lixo, de onde o lixo fica, porque com a enorme produção, existe também uma enorme concentração do lixo, já que as pessoas, no mundo capitalista, se preocupam mais em comprar do que de reutilizar, né? E aí, na maioria das cidades do Brasil, o lixo ele vai ficar amontoado em lixões. Acaba queimando, e aí, como vocês sabem, ocorre aquele processo de liberação do gás oxigênio, ou do gás carbono, o que vai gerar aquecimento global e tudo mais. Porque as pessoas que comandam a região, elas não têm essa preocupação, e também a maioria da população não cobra, de fazer aterros sanitários, que seria o correto. Outras coisas, as condições sanitárias. Como eu disse, a maior parte da população se encontra em estado de pobreza. Então, elas não têm esse acesso às condições básicas sanitárias. O que ocorre é que o combate à mortalidade ele acaba ficando perdido, porque teve, inclusive, há poucos anos, um enorme número de casos de Zika vírus e de várias outras doenças relacionadas a isso. E aí acaba que não existe uma preocupação com isso e não existem ações efetivas para acabar com essa situação. Para terminar, eu vou falar agora um pouquinho sobre a hierarquia urbana. Essa hierarquia urbana, para vocês entenderem melhor, vou citar aqui um exemplo. Um exemplo do Piauí. Hierarquia urbana é uma escala de subordinação entre as cidades. Então, vamos dizer não, é a realidade. Teresina, ela é a cidade mais desenvolvida aqui do Piauí. E as outras cidades que ficam ao seu redor, elas vão ser subordinadas a elas, por ter uma infraestrutura melhor, por ter condições melhores, por ter coisas que aqui não tem. Acho que todo mundo aqui já passou por isso, por exemplo, até a Maria Clara saiu daqui para procurar condições de educação melhor. Muitas vezes a gente vai por questões de hospitais. Então é isso, existe essa subordinação de você procurar o que não existe aqui. Aí também está acontecendo a descentralização. Como nós sabemos, no desenvolvimento econômico e industrial do país, existiu assim um enorme desenvolvimento da região sul em detrimento das outras, certo? E acabou que as outras regiões ficaram mais subordinadas à região sul. Só que agora, com o crescimento econômico, com
uma maior, como é que eu posso falar? Investimento nas outras regiões, está existindo essa descentralização. Como a gente pode perceber em Fortaleza, Salvador, Manaus, Goiânia. E aí são lugares que estão tendo um enorme desenvolvimento econômico e uma grande expansão da economia brasileira. E aí que está gerando essa descentralização, de não ficar só na região sul, mas se expandir pelo Brasil, gerando várias outras possíveis megacidades. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Amanda, na sua fala, eu queria só que você reforçasse um item para mim, pode ser? Diga. Queria que você reforçasse esses 2 termos aqui que você colocou. Eu acho que não ficou tão claro. Aqui, ó, os problemas urbanos, ilha de calor, inversão térmica e chuvas ácidas. Eu falei sobre eles? Não. Eu esqueci. Tá, vou falar agora. Se eu tivesse me lembrado, não tinha me tocado mesmo, não. Os problemas urbanos, eles vão estar diretamente relacionados com esses problemas ambientais. Eles são causados pelos enormes níveis de industrialização, de liberação de gases, entre essas coisas. As ilhas de calor, por exemplo, elas vão ser uma distribuição espacial e temporal do campo de temperatura sobre as cidades. Enquanto em alguns lugares vai estar frio, em outros lugares vai estar quente, e aí as pessoas ficam meio sem entender o que é, mas isso aí é apenas um aspecto relacionado a essa questão de liberação de gases e contribuição do aquecimento global, né? Na verdade, é uma consequência. Aí tem essa inversão térmica. A inversão térmica é quando o ar frio, que ele é mais denso, ele vai ser impedido de circular por uma camada de ar quente, que vai ser menos densa. E aí vai provocar uma alteração da temperatura. Por isso que muitas vezes um dia está super quente e no outro dia fica frio do nada. As pessoas ficam sem entender, mas na verdade é essa inversão térmica que ocorre. E as chuvas ácidas, ela vai ser quando são liberados muitos gases, muitas substâncias ácidas, vai ocorrer uma precipitação no ar e vai vir à tona essas chuvas bem mais ácidas. Existem diversos problemas urbanos, mas eu citei esses 3 porque eu imagino que, pelo menos na minha concepção, sejam os mais corriqueiros. E é isso, agora acho que eu terminei. Ok. Então, inicialmente, agradecer a senhorita Amanda. Permanece os mesmos. João, cara, faça uma pergunta aí, Amanda. Sei que você fez aí umas anotações. Isso, professor. Deixa eu ver Passa aí uma pergunta dela, aquilo que não ficou tão claro. Não, mas a Amanda explicou tão bem que eu acho que não tenho nem dúvida. Clara, faça uma pergunta à sua amiga. Eu não acredito. Pra que fazer? Ela deixou tudo tão claro. Deixou tudo A Wilson claríssimo. tem. Vai, Wilson. Tem nenhuma não, professor. Olha que galera, que explicação show de bola. Então não ficou nenhuma dúvida. Muito bem, Amanda. Primeiramente, parabenizar a Amanda pela produção do mapa mental dela. Eu achei bem interessante, né? Eu sou um cara que gosta muito de desenho, né? Então, quando aparece assim umas ilustrações de desenho, né? Das setas aqui, algo de cores, né? Diferenciação de cores, eu acho bem interessante. Então, parabenizar inicialmente pelo mapa. E aí, a exposição dele, se você analisar aqui os pontos que eu tinha ressaltado no capítulo, eu tinha colocado assim, ó, conceitos, hierarquias e problemas urbanos. Né? Três pontos que eu achei que deveria ser abordado no mapa mental. Então, ela falou dos conceitos, né? Se você observar aqui no meio, nós temos o conceito de metrópole, região metropolitana, conurbação, megalópole, megacidade. Então, está aqui centralizado os conceitos. Se nós formos observar a hierarquia, né? O próprio conceito aqui na ordem já é uma hierarquia, né? Quando você traz o que é uma metrópole? Junção, 2 ou 3 ou mais cidades.
Região metropolitana, você tem uma área ali específica do núcleo urbano. Conurbação é o casamento, é a união dessas duas ou mais cidades. Megacidade, a cidade de importância que tem geralmente aí em torno de 10 milhões de habitantes. Uma megalópole, então você já tem a junção de várias cidades. Então, de metrópoles, junção de metrópoles, união de metrópoles. Então, você tem uma sequência, né? Isso é hierarquia. E aí ela ainda especificou mais aqui, né? Falando um pouco dessa hierarquia. Mas hoje, talvez seja um dos pontos que mais seja abordado nos temas relacionados à urbanização, seja os problemas urbanos, seja ele de ordem social, como foi bem mostrado aqui, ó, essa parte de ordem social, se você for buscar em questão de Enem, aparece muito, né, em outros vestibulares também, principalmente essa segregação espacial, já foi tema aí discutido demais, de redação, tema bastante importante que foi abordado, questão habitacional, que hoje, esses problemas sociais aqui, ele reflete muito o que o nosso país é, né? Um país que vem crescendo economicamente, já apresentou até um crescimento bem superior ao que nós temos hoje, mas que o lado social ele ainda deixa muito a desejar. E muito por conta de um dos grandes problemas que o Brasil tem, que não consegue superar, que é a desigualdade social. Né? É um dos países que mais, se você for observar os 10 países que apresentam os maiores índices de desigualdade social, o Brasil está entre eles. Então, o país ainda precisa melhorar muito no campo social. Né? Então, quando você para analisar a questão habitacional, né? Periferia, está lá a concentração de uma classe mais pobre, a parte central é onde está concentrada a galera que tem um poder aquisitivo maior. Então, isso é segregação espacial. Né? E sem contar a questão de que muitos não têm acesso a uma moradia adequada, que é um direito nosso, né? Que está dentro da nossa Constituição, o direito à moradia. Né? E isso vai estar acarretando, né, essas graves consequências que faz com que o lado social do Brasil ele não ande, ele não apresente melhorias. Primeiramente porque nós temos um número muito grande de habitantes, nós estamos aí na casa de mais de 200 milhões de habitantes, então não é fácil de se cuidar de muita gente. E um outro problema grave que nós temos é o fato das próprias políticas governamentais elas não serem tão eficazes para sanar esses problemas. Elas não, ou mesmo que elas aconteçam, não é bem gerido, né? Existe muita falha na nossa forma de governo, né? Principalmente quando nós falamos dos altos índices de corrupção, e aí geralmente se extrai desses setores, né? A questão, vamos produzir um loteamento aqui, se desvia quantidades enormes de dinheiro. Na prática não acontece, né? E aí nós temos também um grande problema no Brasil, só para finalizar, que é o fato da forma de modal viário que o Brasil escolheu, que é as rodovias, né? Infelizmente o Brasil, lá no seu período de desenvolvimento, no período de industrialização, a principal via de escoamento da produção escolhida na época foi a rodoviária, as rodovias. E isso acarreta graves problemas ainda hoje, né? Porque, por exemplo, você imaginar, mesmo com as organizações que existem, né? Por exemplo, caminhões grandes não podem circular em determinadas horas em BR e tal, coisa do tipo. Isso mesmo assim ainda acarreta graves problemas, né? Por conta da demanda ser muito grande de veículos individual e também os caminhões, né? E aí um dos graves problemas que nós temos hoje é o transporte urbano. E aí qual seria a solução? A solução seria investir no transporte público, né? De qualidade, trens, ônibus de qualidade, para que as pessoas possam se deslocar sem necessariamente se preocupar em ir num carro individual, né? Num veículo. Então, em termos geral, um trabalho muito bem organizado, muito bem organizado. Ressalvo mais uma vez, foque muito nessa questão dos problemas, tá bom? Isso aqui, os problemas urbanos relacionados à ilha de calor, já foi mais abordado, hoje não é tanto, né? É mais voltado para esse lado mesmo social. Os problemas ambientais são abordados também ligados aos problemas sociais, né? Por isso que o próprio termo ali aparece,
socioambiental, porque não tem como se falar de problema ambiental se não mencionar os problemas sociais. Um não vai se diferenciar do outro, né? Eles vão estar ligados. Por que acontece, por exemplo, enchentes? É por conta da impermeabilização do solo, né? Por conta que o escoamento da pluviosidade não é suficiente, né? Os bueiros estão entupidos. A produção de lixo, que é um problema ambiental, quem é o responsável? É a sociedade, que não tem uma cultura de coleta seletiva, ou melhor, de destino correto, como a Amanda mencionou, de reaproveitamento do lixo, né? Reciclagem, reaproveitamento. E isso tudo vai acarretar graves problemas. Condições sanitárias. Por que não tem? Porque você tem uma população vivendo em precárias condições, né? Em locais que não tem coleta nem de lixo, imagine o esgoto, né? Nossa cidade é um exemplo que não tem rede de esgoto que propicia um ambiente mais agradável. Então, tudo isso acarreta os problemas sociais e, lógico, os problemas ambientais. Então, não podemos diferenciar um do outro. Beleza? Show de bola. Eu vou encerrar essa aula e a gente retorna para fazer mais um. Pode ser? Estão cansando todo mundo, né? Vai, Clara. Oi. A Joyce saiu, acho que a internet dela caiu. E o Felipe também não conseguiu entrar por causa da internet de lá, que não tá funcionando. Beleza. Então, na ordem aqui que eu queria seguir, era para ser a Anne, ou melhor, a Ângela. Mas a Ângela não está. Já me justificou. Eu mandei perguntar qual que era a frente dela, porque ela fez a frente 1, mas não sabe se é a frente 1 ou a frente 2. Quem? A Ângela. A frente 1. Seguindo a ordem, seria a Anne, mas a Anne não se encontra também. Estou até conhecido essa moça não produzir. E aí nós iríamos lá para a frente 2, que aí seria a Joyce. Mas como a senhorita tem duas moças aqui, que estão já com o trabalho pronto, a senhorita Clara e a senhorita Luísa, tem gente chegando aí, a Joyce. Seguindo ainda a ideia da... Professor. Olha, já chegou o ver dela. Eu também concordo com a Maricá. Chegou na hora certa, senhorita Joyce. A internet podia cair de novo. Ô, minha nossa. Chega, deu um alívio aqui. Então, bora lá. Como é, Clara? Vamos para você, que já estava aqui na agulha. Luísa. Pode ser, né, Luísa? Luísa ou Clara? Porque a internet da Joyce está instável. Pode cair a qualquer momento. Ela pode cair a qualquer momento. Pronto, então vamos retornar para a gente fazer. Vamos retornar para a gente fazer mais um.